Graça e paz. Que bênção, não é? Glória a Deus. Você é livre. Você crê nisso? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. É o que a Bíblia diz. E se porventura você percebe que você ainda não é livre, eu lhe dou o conselho que a Bíblia diz. Em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre, meu irmão. Tome posse desta palavra, não é? Que bênção esse período de louvor. Esses meninos são especiais. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você que não veio está conosco aí pela rede social. Você é bem-vindo também. Mas procure já ir se acostumando novamente a estar conosco, porque em breve, e eu creio que muito em breve, tudo já estará normalizado. E nós estaremos aqui cultuando ao Senhor como outrora fazíamos. Está muito perto. Creia, continue crendo, porque Deus já está trabalhando, não é? É um tempo que Deus preparou para nós. E agora já estamos em vias de ter uma nova estação. Eu creio nisso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24. Versículos 3 e 4. Nós estamos falando, não é, nas oportunidades sobre família. Glória a Deus, porque aqui neste lugar, eu não sei se é a primeira vez que você está aqui, ou se você já tem vindo aqui, se você já é da casa, mas nós temos cumprido aquilo que a Bíblia diz. Há uma diversidade de dons, não é? Então, você tem ouvido sobre a nova aliança, você tem ouvido sobre família, você tem ouvido sobre os finais dos tempos, você tem ouvido sobre coisas maravilhosas. Quem veio hoje de manhã ou quem assistiu pela internet, teve uma aula a respeito de como usarmos a palavra de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, não é? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. E tivemos aqui um aprendizado de como utilizarmos isso, a palavra, ao nosso favor. Então, você é um privilegiado de estar aqui, podendo aprender tantas coisas. Não perca a oportunidade de aprender, não é? A Bíblia diz em Provérbios: filho meu, nunca deixe de aprender, porque se você parar de aprender, até aquilo que você sabe, você vai esquecer. Está escrito em Provérbios 4:27, se não me engano. Depois você confere lá. Mas se não for, depois a gente acha isso aí e ajusta, tá bom? Mas não deixe de aprender, não deixe de se esforçar, não deixe de buscar a palavra. Muito bem, vamos ler o texto aqui que eu citei. Provérbios 24, 3 e 4. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. O versículo 4 diz assim: pelo conhecimento se encherão as câmeras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado porque
o Senhor tem sido fiel. Tu és bom. E a Tua palavra diz que Tu és bom, Pai. E nós cremos na Tua bondade, nós cremos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor estabeleceu no coração dos nossos líderes. E eles têm passado a nós. Nós temos aprendido, nós temos crescido, nós temos nos alimentado da Tua palavra, para que possamos estar firmes, constantes, sempre abundantes. Senhor, é isso que nós queremos, Pai. Como Teus filhos, nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo, crescer de degrau em degrau, de glória em glória. É isso que a Tua palavra nos ensina, nos adverte. Pai, nós não queremos ter nada daquilo que é conhecimento humano, mas nós queremos beber direto da fonte da Tua palavra. Senhor, que cada ministro, cada um que subir aqui a este lugar, seja para ministrar louvor, para ministrar a palavra, venha fazendo como já estamos, Senhor, dando aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos receber direto de Ti, Pai. Que nós como igreja possamos crescer na Tua palavra. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. A Tua palavra diz que é da Tua vontade que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura completa de Cristo. Pai, que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos capacite, nos guie a corrigirmos as coisas que estão erradas, a ajustarmos as coisas que não estão tão ajustadas e tão alinhadas à Tua palavra. Nós queremos estar 100% alinhados à Tua palavra. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. E que nesta noite, uma vez mais, o Senhor possa tratar conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você esteja bem. Que bom que você está aqui. Eu posso dizer a você, assim como o João disse, né? Meu amigo, meu amado, faço votos para que você esteja bem. Assim como vai bem a tua alma. E para que você fique bem, prospere, tenha saúde. É isso que a Bíblia nos diz. Então, eu espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que você esteja bem alimentado e a sua alma também esteja bem, a sua mente. Glória a Deus, porque nós só podemos ter a nossa mente bem se ela estiver preenchida da palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu espero que você esteja falando coisas boas, profetizando coisas boas, saindo da sua boca coisas boas, porque isso significa que o seu coração estará cheio de coisas boas. Nós temos falado aqui sobre o tema de família, e nas últimas duas ministrações falamos direcionado ao casamento, não é? E hoje gostaria de avançarmos então para tratarmos a respeito de filhos, como que nós temos tratado aí os nossos filhos. Então, só fazendo um resumo para você que não esteve, para que você tenha aí um aperitivo, e se você ficar curioso e quiser aprender mais, vá às nossas ministrações, nos nossos canais. Tem de todos aqui, todos os pastores, todos os ministros que têm subido a este lugar, você pode achar lá no YouTube, no nosso canal. Todos os cultos estão gravados, todas as ministrações de domingo de manhã, de domingo à noite, de quarta-feira. E você tem horas preciosas lá para ser cheio e alimentado da palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre o assunto, iniciamos por esse tema, né? Eclesiastes 3, falando que há tempo para todas as coisas. E já que há tempo para todas as coisas, nós entendemos também pela palavra e na prática que no nosso casamento há estações que nós vamos passar, inevitavelmente. Você vai passar por fases boas, vai passar por fases não tão boas assim, e vai passar por fases difíceis. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar preparados. E se você, como casal, como família, tem aproveitado o tempo da bonança para se preparar, quando vierem as estações de dificuldade, você estará apto a passar por elas. É isso que a Bíblia diz. Depois nós falamos a respeito de como fazer um diagnóstico, não é? Para vermos como está então o nosso casamento. E passamos alguns pontos aí que podem ajudar você a fazer uma leitura de como anda a sua relação
Como anda a sua casa? Como anda a sua vida conjugal? Aí você fala assim, puxa, mas eu queria saber a respeito da primeira, então vai lá na ministração de maio. Eu queria saber a respeito da segunda, que foi essa aí, então vai lá na ministração de junho. Eu queria saber a respeito da terceira, então é essa que nós vamos falar hoje, tá bom? Fique tranquilo que Deus proverá. Glória a Deus, vamos avançar aqui então. Opa, deixa eu passar aqui. Muito bem, eu gostaria de ler esse texto que eu li em duas versões diferentes. Fique tranquilo que eu já falo sobre a imagem. Você que está em casa também, graças a Deus pela vida dos nossos irmãos da mídia, já estão providenciando para que você possa acompanhar de casa as mesmas telas que nós estamos acompanhando aqui no templo. Muito bem. Na versão da linguagem de hoje diz assim, versículo 3 de Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Eu vou ler em outra versão agora. Na versão, deixa eu carregar aqui, a mensagem. O mesmo texto, Provérbios 24, 3 e 4. Diz assim, é preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. Depois o 5, nessa versão aqui eu gostei muito, que ele diz assim, a sabedoria faz a força do homem e o conhecimento lhe dá poder. Aí nós podemos juntar esse texto aqui com aquilo que nós citamos agora a respeito de João 8,32, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei se você sabe, mas liberdade é poder, porque pessoas que não têm conhecimento são aprisionadas, e quando você está aprisionado, lhe falta força e lhe falta poder. Por isso que o texto diz assim, conhecimento lhe dá poder. Diga isso, conhecimento me dá poder. Diga de novo, conhecimento me dá poder. Então eu vou lhe dar um conselho, busque conhecimento. Aonde? Na melhor fonte que você poderia procurar. Qual é ela? A palavra de Deus. Amém? Em Deus, no próprio Criador. Não há outra fonte maior e melhor de sabedoria e de conhecimento. Muito bem. Sabe, irmãos, quando nós nos casamos, às vezes a gente pensa assim, para que me preparar? Mas é engraçado que quando você vai entrar num trabalho, você não se prepara. Quando você vai iniciar uma carreira, você não se prepara? Quando você vai em busca de um ministério, você não se prepara para ele? Quando nós vamos fazer uma prova na escola, nós nos preparamos. Para tudo nós nos preparamos, mas às vezes nós imaginamos que casamento é por osmose. E o pior, nós continuamos imaginando que as coisas que virão com o casamento também é por osmose. O que é osmose? Vamos indo, vamos aprendendo na raça e as coisas vão acontecendo, e não é assim. Nós deveríamos nos preparar. A Bíblia diz aqui nesse texto que para se construir uma casa é preciso ter entendimento, sabedoria e prudência. Não é de qualquer jeito. Quando você entra para o casamento e quando você resolve na sua cabeça constituir família, eu e você deveríamos ter a responsabilidade de irmos atrás de conhecimento para essa fase da nossa vida, para esta casa que estaremos construindo, para este pedaço da igreja que nós estaremos comandando. Porque eu tenho falado aqui, e eu creio nisso mesmo, a igreja não é aqui. Aqui é a congregação da igreja. A igreja, primeiramente, somos nós, individualmente, não é?
A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está. Não é isso? Muito bem. Aonde é o primeiro lugar que você se reúne em 2 ou 3 na semana? Na sua casa. Então, aonde que a igreja começa a se reunir? É na sua casa. Por que nós deixamos para ser igreja aqui na igreja? Sendo que aqui é apenas a congregação. Eu tenho que começar a ser igreja na minha casa. Para que a Nádia, ao ver o meu testemunho, também se sinta motivada a ser igreja dentro de casa. Para que ao Heitor, ao nos ver sendo igreja, sinta-se motivado a ser igreja dentro de casa. Desta maneira, nós seremos uma igreja dentro de casa. E quando chegarmos aqui, é a consequência de uma igreja que nós já somos. Quando nós chegarmos em qualquer lugar, é a consequência de uma igreja que já existe. Aqui, como eu disse, sem nenhum desprezo, pelo contrário, é ótimo estar aqui. A Bíblia nos manda estar aqui, mas aqui é a congregação de igrejas já formadas. Aqui é a congregação de um monte de igreja, porque eu sou igreja, você é igreja, a sua casa é uma igreja. Amém? Ah, então já que eu estou na igreja em casa, eu não preciso ir na igreja do Parque América. Não é isso que eu estou falando, cristão. Continue congregando, não deixe de se congregar, mas se prepare, não venha para cá esperando aqui receber tudo, porque você na sua casa já está trabalhando. Mas então, vamos lá, vamos entender essa imagem aí. Meu irmão, quando você é solteiro, há quantos solteiros aqui? Levanta a mão, por favor, você que ainda não se casou. Olha, pouca gente, a maioria já casou. E você que é solteiro, se você tem o desejo de se casar, eu vou dizer que você é solteiro ainda. Ok? Você quer casar, diga amém. Amém, ó, teve um amém fortão lá atrás. Então você é solteiro ainda, né? Porque você tem o desejo de se casar e vai se casar. Alguns ali já estão preparadíssimos, né? Já tudo ajustado. Glória a Deus. Muito bem. Essa imagem aí que você vê, você conhece isso? Reconhece? O que é isso? Uma moto. O que tem nela? Um motoqueiro, um motociclista, né? Os motociclistas ficam ofendidos se você chama ele de motoqueiro, tá bom? Motociclista é aquele cara que anda de moto, passeia. E ele fala que motoqueiro é quem trabalha com moto. Então, enfim, você tem aí um motoqueiro, um motociclista, alguém que está em cima de uma moto, seja ela de alta velocidade, de baixa velocidade, uma moto só de estradeira, enfim. O fato é o seguinte, irmãos, quando nós somos solteiros, nós somos igual a esse motociclista aí. Se esse camarada fizer alguma coisa errada, andar rápido demais, andar sem capacete, não tomar os cuidados corretos, ele está colocando quantas vidas em risco? Não, peraí, olhe só para essa imagem, pelo amor de Deus. Não vamos imaginar que ele vai atropelar um estádio de futebol, tá bom? Olhe para a imagem agora, você precisa se ater à imagem. Quantas pessoas esse camarada está colocando em risco? Só dele, não é? Por mais irresponsável que ele seja, ele está colocando em risco a vida dele. Ele não está colocando em risco a vida de mais ninguém. Sabe que quando você é solteiro, por pior que você resolva levar a conduta de sua vida, por mais irresponsável que você e eu sejamos, por mais longe da palavra de Deus nós resolvamos andar ou caminhar, nós estaremos colocando em risco apenas uma vida, a nossa. Se esse camarada resolver apontar para uma parede e a 100 por hora numa moto ir de encontro a essa parede, quem vai morrer? Ele. Responsabilidade dele. Só ele. Agora, quando esse camarada casa, o que acontece? Ele está na mesma moto, ok?
Só que agora ele está carregando uma pessoa na garupa. Ele não está mais sozinho. Se ele continuar sendo irresponsável, se ele continuar sendo nécio, se ele continuar fazendo as coisas sem atentar, e digo agora no caso de nós crentes que temos como princípio a palavra de Deus, quando ele bater no muro a 100 km por hora, quantas vidas ele está colocando em risco? 2. Ah, mas a pessoa de trás não poderia ter avisado? Sim. Por isso que é um casal. Quando nós resolvemos nos casar, nós precisamos nos preparar para não responder mais apenas pelas nossas vidas, mas nós passamos a responder minimamente por mais uma pessoa. Quando nós estamos casados, nós não podemos mais achar que, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não, você não pode fazer o que você quiser da sua vida, porque a sua vida não é apenas sua. Você tem responsabilidade sobre uma outra vida. Mas aí, esse mesmo crente aí resolve fazer o quê? Ter filhos. E aí, quando ele aponta para um muro a 100 km por hora, quantas pessoas ele está colocando em risco? Um monte. No caso da imagem, 4. Alguns têm um filho, outros têm 2, outros têm 3, e por aí vai. O fato, irmãos, é que se você... E aí você fala assim, mas quem quis que eu casasse foi Deus. Não foi, não. Quem quis casar foi você. Mas como é que você fala assim, a gente não faz as coisas só pela vontade de Deus? Lógico que não, está ali a Sara. A Sara e o seu amado ao lado dela. E eles estão ali prontos para casar. Vai ser em outubro o casamento deles, correto? Olha que coisa linda. Meu irmão, Deus apareceu para você em sonho e falou, casa com a Sara? Não, né? Ele disse não. O Zé Rosa pôs uma arma na sua cabeça e falou, casa com a Sara? Também não. Muito bem. Ele está casando porque ele quer, irmãos. Livre e espontânea vontade dele. A Sara está casando porque quer. Livre e espontânea vontade dela. Ninguém aqui casou obrigado. Aí daqui a pouco você casa e vai ter filhos. Ninguém apareceu como a você, como o anjo apareceu para Maria e falou, tenha filhos. Vai descer sobre você. Não, foi você que quis. Mas eu não consigo evitar. Consegue. Ou se consegue. É só pensar. E é uma bênção ter filhos. Não é uma bênção? É uma bênção, maravilhoso. É uma bênção. A Bíblia diz que é a herança do Senhor para a sua vida. O problema é você e eu termos filhos e não estarmos preparados para eles. Esse é o problema. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, sabedoria, entendimento, prudência. Como é que nós, crentes, filhos de Deus, pessoas que a Bíblia diz habita em nós o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é um ajudador, Paracletos é o nome da palavra, aquele que pode te ajudar, aquele que pode dar a você e a mim entendimento, direção, sabedoria para fazer as coisas. Como pode nós colocarmos em risco a vida das pessoas que nós decidimos trazer a esse mundo? E aí você fala assim, mas eu não estou sendo irresponsável. Olha, eu vou dizer, se você não tem se preparado para fazer o melhor dentro de sua casa, sim, você está sendo irresponsável. Mas eu fico ofendido com essa palavra. Olha, eu vou lhe dar uma analogia. Eu gosto de dar analogias. Sexta-feira eu fui até o Sesc, olha que coisa boa. E entrei na fila para tomar uma vacina. Alguns de vocês já devem ter passado por esse processo. E eu fui lá. Tomei então a vacina.
E aparentemente fiquei bem. Engraçado que todas as pessoas da fila estavam todas com a cara boa. Eu tenho falado sobre isso aqui, não é? Vacina é para quem está bem. Quando você está ruim, você já vai para... O hospital chama a parte das pessoas que estão quase já para morrer, que estão muito ruim, unidade de terapia intensiva. Aquilo não é vacina, irmão. Aquilo é um negócio já, é um choque para que você realmente seja muito bem tratado e cuidado, porque ali está em risco, ali há um perigo eminente. Mas eu fui então, estou bem, fui lá tomar vacina, como vários de nós aqui já devem ter tomado. E eu tomei a vacina. Ao longo do dia eu continuei bem, mas quando chegou a noitezinha, assim, a final da tarde, já o começo da noite, eu falei para a Nádia, engraçado, estou sentindo, está frio, não está? Ela falou, tá. Eu falei, mas eu estou com mais frio do que o normal. E aí eu fui então, falei, vou tomar banho para ver se esquenta. Quando eu fui tomar banho, eu percebi que eu estava tendo calafrios. Bastante frio mesmo. E aí eu tomei banho, coloquei um monte de roupa. E aí quando ela foi medir a temperatura, mais à noite, eu estava com 38,5. Estava com febre, né? Já no estado de febre. Febril é a partir dos 37 alguma coisa. Então eu já estava com febre, de fato. O que eu entendo que é isso? Eu não sou médico, tá bom? Não sei nada de medicina. Mas eu entendo o seguinte, eu li a respeito. Aquela vacina que eu tomei, ela colocou no meu corpo um vírus vivo. E esse vírus vivo é um vírus preparado para preparar o meu corpo para alguma imunidade contra determinado vírus, que é o vírus da Covid. E estava escrito lá, no panfletinho que eu li, que ele geraria no meu corpo, é possível que ele gere, né? Algumas pessoas não tiveram essa reação, mas é possível que ele gere um estado febril, algumas coisas, porque ele está fazendo com que o seu corpo realmente se rearranje para receber ou para se proteger contra aquele vírus, o vírus chamado da Covid. Enfim, quando você vem à igreja, nem sempre as palavras que você vai receber é, ó, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ainda que você esteja, nem sempre são palavras assim que vai só te animar. Tem palavras de confronto. Todas as palavras são boas, a Bíblia diz isso. Todas elas são aptas para nos ensinar, para nos corrigir, para redarguir, palavra bonita, e para nos instruir em justiça, para que você e eu sejamos pessoas melhores. Mas nem todas, irmãos, elas vão deixar você sair daqui e falar, ó, hoje eu estou, hein, puxa vida, me colocou lá para cima. Não, às vezes você vai ouvir que você tem feito a coisa errada. E não tem problema. Você pode ficar bravo com quem está ministrando, você pode ficar até um pouco decepcionado. Puxa vida, eu fui na igreja para ouvir isso, que eu estou sendo negligente. Aí você vai dar uma doída assim, vai esquentar um pouco, vai até parecer que você está com febre, vontade de bater no irmão que ministrou, mas não, isso é só uma reação da vacina te preparando para você ficar melhor. Então, não ache ruim com essas reações. Se você ficar bravo, isso é o Espírito Santo trabalhando com você, tá bom? A palavra de Deus, ela de fato vai trazer você e eu para o trilho. A palavra de Deus, ela vai nos trazer para a situação correta. Ah, mas e agora? Eu já tenho 6 filhos e todos estão errados. Ah, meu irmão, eles já morreram? Não. Então, vamos corrigir. Ah, eu tenho 2 filhos, eu tenho 1, eu tenho 10, não importa. Vamos corrigir. Eu estou pensando em ter filhos, ótimo, se prepare. Vamos corrigir. Seja responsável. Não fique terceirizando para Deus aquilo que é responsabilidade sua. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas não querem ter responsabilidade sobre as coisas que são sua responsabilidade. Se a Bíblia diz que para você construir uma casa, você precisa ter entendimento, sabedoria, prudência, por que eu e você somos teimosos? Por que eu e você somos arrogantes a ponto de, isso não é para mim? É sim,
Porque se você e eu formos arrogantes, a qualquer momento a gente encontra um muro e nós estaremos a 100 km por hora. E nós vamos arrebentar a nossa cabeça nesse muro. E o problema é que quando você resolveu se casar, você não arrebenta só a sua. Quando você resolveu ter filhos, você não arrebenta só a sua cabeça. Aí você pode pensar assim, mas acontece que quando Moisés estava conversando com Deus, Deus falou para Moisés, Moisés, fica tranquilo, a alma que pecar, esta morrerá. Beleza, a salvação é individual. Por causa disso você vai ser irresponsável e não vai colocar os princípios da palavra de Deus dentro do seu filho? Teve um casal na Bíblia, a Bíblia não fala muito sobre a maneira com que eles educaram. Tem duas pessoas, dois filhos bíblicos, que a Bíblia não diz em detalhes como foi a educação de cada um deles. Eu estava pensando neles esses dias. Sansão e Isaac. Mas a Bíblia não precisa dizer como foi a criação deles em detalhe para nós entendermos qual dos pais foi mais prudente. É bem provável que os pais de Sansão mimaram Sansão. Sansão, você Nazireu, desculpe, Samuel. Os pais de Sansão, então, ficaram mimando ele, provavelmente. Você, filho, você pode tudo, você é demais. Só não corta o cabelo, não toma vinho, que está tudo certo. Você é maravilhoso, você, olha, puxa. Perderam mais tempo mimando do que colocando princípios. Sansão desperdiçou, fez muitas coisas maravilhosas, mas eu creio que podia ter feito muito mais. Desperdiçou grande parte da sua vida porque jogou fora aquilo que Deus lhe deu. Isaac, por sua vez, obedeceu todos os princípios que o seu pai com certeza gastou tempo colocando no seu coração. Casou com a pessoa que o pai lhe indicou, fez tudo conforme o pai lhe direcionou, estava preocupado em agradar a sua mãe, honrou sua mãe até receber uma esposa e mesmo sua mãe já tendo morrido. E olha como Deus honrou em Isaac aquilo que ele havia prometido a Abraão. Então, Deus levanta quem Ele quer. Ele faz o que Ele quiser. Sim, mas as pessoas precisam responder. É responsabilidade nossa, sim, dar a direção correta a algumas coisas. Olha o texto que está escrito aí. Provérbios 24, 3 e 4 é esse que nós falamos. Mateus 7, 24 a 27 é um texto bem conhecido do Novo Testamento, onde Jesus fala a mesma coisa. Jesus fala sobre uma construção de casa também. E ele diz assim, o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras, as obedece, guarda os princípios, faz do jeito que eu estou falando, eu vou assemelhar esse homem a alguém prudente, que construiu a sua casa corretamente, sobre a rocha, faz as coisas direito, com princípios, não faz de maneira irresponsável, como se, vamos aí, né? Cada um é responsável pelas suas ações. Não. A Bíblia diz, Jesus falou que esse homem prudente, ele faz as coisas direito. Jesus falou em sabedoria, em conhecimento e em prudência. No texto de Provérbios, escrito lá no Antigo Testamento, o texto de Salomão nos diz sabedoria, conhecimento e prudência. Para que você não fale assim, mas isso é coisa do Antigo Testamento, esse negócio de varada nos filhos, esse negócio de corrigir os filhos, esse negócio de criar os filhos com severidade, esse negócio de direcionar os filhos de acordo com a palavra de Deus, isso é furado. Eu vou ter que gritar, né?
Sabe, irmãos, nós inventamos desculpas para as coisas. Tudo aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, Ele disse: não remova as veredas antigas, não tire do meio de vocês aquilo que está estabelecido. E aí nós podemos pensar assim: mas como eu consigo buscar essas coisas? Como eu consigo nos dias de hoje? Como que os nossos pais conseguiram? Nós não podemos ser tolos. Nós não podemos, nós que somos pais nos dias de hoje, achar que as mesmas estratégias que os nossos pais usaram vão dar certo. Você sabe que Deus, em determinado momento, levantou uma serpente porque o povo estava sofrendo de uma enfermidade. Vamos dizer que era uma pandemia. E aí Deus estabeleceu e falou para Moisés: levanta uma serpente lá e todo mundo que olhe para a serpente fique curado. Não foi assim? Em determinado momento. Era mordido de cobra, olhava para a serpente e ficava curado. Muito bem. Só que, tempos depois, aquela serpente virou motivo de idolatria. O que Deus falou? Tira a serpente. Mas não foi Deus que estabeleceu a estratégia, então a estratégia foi errada? Não, acontece que as estratégias mudam. Sabe, irmãos, os nossos pais, eles tiveram que lidar com uma adolescência nossa, uma infância nossa e uma juventude nossa, onde o que entrava na minha casa de mais terrível, eu vou falar o nome aqui para você que se lembra, né, corroborar comigo, mas o desenho mais terrível que entrava na minha casa era o que tinha o Munra. Aí, o Munra era o inimigo do Lion, do Thundercats. No outro, esse era feio, tinha o Satangos. Ele era inimigo de quê mesmo, Nilo? Acho que era do Jaspion, sei lá. Irmãos, isso era a coisa mais... o He-Man. As pessoas falavam que o He-Man era do diabo. Meus irmãos, esses desenhos é coisa de anjo hoje. Se a gente for... não é? Isso era coisa, nossa, a gente escandalizava com a She-Ra. Irmão, coitada da She-Ra, era uma freira. Esses desenhos que nós achávamos terríveis, Jaspion, todas essas coisas, Spectroman, Ultraman, Ultracell, essas coisas aradas todas aí. Era isso, irmão. Na minha casa tinha 5 canal. Isso naquela fase que eu já contei para vocês que a imagem da besta estava lá ainda. Depois a imagem da besta foi embora, a imagem da besta voltou. Isso é uma brincadeira. Meu pai que falava que era a imagem da besta. E era mesmo, né? Na época, ele teve esse entendimento, aí queimou a televisão, ele falou: Deus tirou a imagem da besta daqui de casa. Glória a Deus. A gente ia na casa dos outros e ficava morrendo para ver a besta dos outros. Mas enfim. Irmãos, tinha 5 canais. 5. Não tinha mais nada. O lugar mais longe que eu ia era na escola, na educação física. Os nossos pais lidaram com isso. Não tinha nada do que tem hoje. Hoje, teu filho tem o YouTube. Você já viu o que tem no YouTube? Tudo que tem. Tem coisas ótimas. Mas, irmão, tem tanta coisa que não dá para você ver tudo que tem. Canal de televisão. Plataformas de filmes. A internet. Mas tem muita coisa, muita. Então, se nós achávamos que naquela época já era difícil para os nossos pais, hoje está super difícil. Nível hard. E eu vou lhe perguntar, como nós temos nos preparado para isso? Porque é um bombardeio muito grande, é muita coisa. Irmão, na minha época de escola, eu tinha apelido. Eu nunca ouvi falar esse negócio de bullying. Bullying para mim era só o do café. Eu não estou falando se é certo ou se é errado. Mas não tinha nada disso. Era tudo, é outra coisa que a gente não tinha que lidar.
Era todo mundo xingava o outro. Ou brincava de cabeção, de gordinho, de não sei o quê. Agora hoje, além de toda essa pressão que existe das coisas que estão entrando via televisão, internet e uma série de outras coisas, os seus filhos e o meu sofrem, estão em meio a uma sociedade toda cheia de ideologias. Tem os defensores de todas as áreas, tem os defensores, né, os ativistas para todos os assuntos, e eles estão crescendo em meio a isso. Nós não podemos falar nada. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você escreve para a escola do teu filho. Você tem que tomar cuidado com o tom que você fala. Você tem que tomar cuidado do jeito que você fala com as pessoas. As pessoas querem colocar réguas para aquilo que é falado na igreja. E eu vou lhe falar, você que nos ouve, você que está aqui, de repente discorda dos princípios bíblicos, eu não estou falando de algo que eu inventei. E eu, por mim mesmo, não sou dono de nada. Acontece que eu sou servo. E como servo, eu tenho que falar a respeito dos princípios que estabelecem a minha maneira de viver. Os princípios que estabelecem a nossa maneira de viver. Ninguém é obrigado a seguir esses princípios. Sim ou não? Não. Você não é obrigado a seguir os nossos princípios. Você pode fazer como você quiser. Mas nós, aqui, eu, por livre e espontânea vontade, e minha família, e nós, como um grupo que somos denominados igreja, escolhemos viver de acordo com esses princípios. De acordo com esses princípios, existem dois gêneros, o masculino e o feminino. De acordo com esses princípios, a família é constituída dessa maneira. Glória a Deus. Glória a Deus. De acordo com esses princípios sobre os quais nós vivemos e nós respeitamos qualquer outra opinião. Mas esses são os princípios que regem a nossa vida. E nós escolhemos viver debaixo deles. Ah, mas eu não aceito. Você tem direito de discordar. Você não tem direito de não aceitar, porque eu sou livre tanto quanto você. Amém? Nós somos igreja. Então, de acordo com os nossos princípios, nós entendemos que pela palavra de Deus, nós podemos ter uma vida parecida com aquilo que Jesus veio aqui para nos ensinar a viver. Ah, Rodrigo, mas eu não sei, como que eu vou adquirir sabedoria? Como pode, nos dias de hoje, nós termos conhecimento? Como pode, nos dias de hoje, haver prudência? A Bíblia dá subsídio para tudo isso. Mas nós precisamos ir atrás, irmão. Nós precisamos querer. Se você for ao médico e ele falar para você, olha, você está com diabetes, por exemplo. Então o médico vai diagnosticar você, fazer exames e falar, ó, você está com açúcar demais no sangue e o órgão que precisa equilibrar isso não está trabalhando direitinho, por isso você está diagnosticado com diabetes. Ainda está fraco, não está tão avançado. Por isso, com uma dieta e alguns remédios você consegue ajustar. Vá para casa e daqui 6 meses você volta e nós vamos fazer novos exames. Aí o médico dá uma lista de coisas que você não pode comer, uma lista de coisas que você pode comer e deve, uma lista de atividades que você deve fazer e uma lista de coisas que você tem que evitar. Aí você vai para casa e começa a orar, fala, Senhor, eu não consigo, eu estou com diabetes, olha, tendendo, estou pré-diabético, não dá, me ajuda, Senhor, me dê entendimento, como resolver isso? E a lista aqui, guardada, dobradinha lá no seu caderno, você joga ela de lado, aí você vai almoçar, seu prato, cheio de coisa que ali falou para você não comer, depois do almoço você come
todos os doces que ali estava escrito para você não comer. Aí você vai fazer qualquer coisa, menos as atividades que ali falaram para você fazer. Mas aí à noite você ora de novo e fala, Senhor, me ajuda a me livrar dessa diabetes. Me dê sabedoria, entendimento para enxergar o que eu preciso fazer. E aí no outro dia você come tudo errado de novo. Aí no outro dia você come tudo, dá 6 meses você volta lá no médico. Aí você fala, doutor, estou aqui, vamos fazer o exame? Vamos, piorou. Aí ele fala, mas o que você fez? Não, eu orei, eu sou crente. Orei, e eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Irmão, Deus não está trabalhando nada. Porque era você que tinha que ter feito tudo que o médico mandou. Mas você não fez, você foi orar. Percebe que tem hora que você não tem que orar, porque a resposta já está nas tuas mãos. Tem hora que você tem que agir. E quando você age, Deus vai trabalhar aí sim, porque você está fazendo a sua parte. Mas se nós não fizermos a nossa parte e queremos que Deus faça um milagre extraordinário, sendo que você não consegue comer direitinho, meu irmão, não dá. Você vai morrer de diabetes. Ah, está profetizando? Não, estou constatando um fato. Você está sendo tolo. Puxa vida. Ah, mas eu não consigo. Irmão, é a sua vida. Neste exemplo, se você comer direitinho, você vai ganhar mais 20 anos. Se você continuar comendo erradinho, você vai morrer em 5. Você não consegue para ter uma sobrevida de 15? Olha que coisa boa. É só seguir. Mas não. Vamos orar, vou repreender esse espírito maligno. Irmão, tem que repreender a sua língua, a sua boca. Com a criação dos filhos é a mesma coisa. Ah, Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia. Aí você encontra o pastor aqui na igreja, ele fala, e cadê as crianças? Ah, não quer mais vir na igreja, não. Ué, quantos anos ele tem? 12. 12 anos ele não quer mais vir na igreja, você deixou? Ah, mas não quer? Vou fazer o quê? Vou levar a força? Ué, irmão, é seu filho. Quem é que manda na sua casa? Ele ou você? Lembra que eu falei dos nossos princípios. De acordo com a Bíblia, na minha casa, quem manda são os pais. Os filhos devem obedecer. Como resultado da obediência, eles ganham vários direitos. É uma benção, mas tem que obedecer. 12 anos, 13 anos, 15 anos, ah, mas você precisa ver, olha, ele só faz o que ele quer. Faz o que ele quer por quê? Porque você deixa. Ah, mas eu vou fazer a força? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu ouvi outro dia um pastor falando sobre isso e ele falou e eu falei, realmente, né? Se o seu filho levar para sua casa crack, para fumar no quarto dele, você deixa? E você sabe. Ele passou por você e falou, pai, ó, comprei crack, estou indo ali no quarto fumar, você deixa? Fala, irmão. Sim ou não? E por que você deixa ele estar indo em direção ao inferno? Quem é pior, o inferno ou o crack? Quem é pior, irmão, o inferno ou o crack? Você entende? Ah, mas eu vou fazer o quê? Ele não quer. Ué, e nós somos assim? Ela não quer. Cadê os seus argumentos? Onde está a sabedoria? Onde está o trabalho? Onde está o preparo? Onde está o buscar ajuda? Aqui é uma igreja. Aqui você tem ajuda. Tem pessoas aqui dispostas a te ajudar. Ah, mas meu marido quer ir embora. Não é sobre casamento hoje, né? Ah, minha mulher quer separar. Ah, fazer o quê, né? Sabe, irmãos, é a sua vida, é a sua família. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Você está pegando a sua herança e colocando na calçada para o lixeiro levar. É como se alguém lhe desse 100 mil reais de herança
e você deixasse na calçada. Ah, se ninguém levar, eu uso. Vai levar, é lógico que vai. Nós precisamos acordar para essas coisas. Você precisa acordar. Marido, pare de dormir no volante. Pare de ser sonolento. Terceirizar trabalho para sua esposa. Irmã, seja copiloto dele. Avise, você está correndo demais. Vai tomar multa. Ajude ele. Naquela imagem da família, de 4 pessoas, ali é o marido na direção, mas pode ser a mulher também. Mas quem está do lado tem que ajudar. Não é? Faça igual a Nádia. A gente está andando, eu estou chegando perto de alguém, ela já grita, pronto. Ou a gente morre porque bateu, ou morre de susto. Mas pelo menos grita, faça alguma coisa. Ajude. Sabe, nós estamos, parece que mais preocupados em achar em quem que nós vamos pôr a culpa. Ah, tá vendo? Ele é assim por sua causa. Tá indo assim porque você deixou também. Você não para em casa, você nunca está aqui, você não sei o quê. E fica um acusando o outro. Mas você que está em casa não viu? Você não me avisou? Você não falou? Tem celular para quê? Mensagem importante que era para mandar, não manda. Isso não sei se acontece na tua casa. Sabe, irmãos, pare de se acusar, se ajude. Seja do mesmo time. Vocês dois são donos dessas crianças. Irmãos, é um crime. O pastor Disseu falou que a Bíblia dos nossos filhos de 2 anos tem sido o celular. Você sabe que, isso é um exagero. Olha, cada um rege como quer a sua casa, cada um faz como quer na sua família, e você tem livre-arbítrio. Eu estou te falando das coisas que você deveria fazer. Nós estabelecemos lá em casa, com 12 anos, o Heitor mudou de escola. Então ele ficava um período do dia sozinho. Então nós falamos, você vai ganhar um celular agora. E as regras são assim, tem uma rotina, tem um grupo aqui para a gente conversar, eu, você e a mamãe. E você tem que prestar contas a cada momento do dia, o que você está fazendo. Irmãos, até hoje funciona. Você tem que fazer as suas obrigações, você tem que mandar um devocional, você tem que fazer, e é assim que funciona. E se não cumprir a regra, perde o benefício. Menino de 2 anos não tem que ter celular, irmão. Meninos de 5 anos, meninas, não tem que ter celular. 7 anos não tem que ter celular. Se for preciso, como a situação que eu estou te falando, uma necessidade, uma estratégia de comunicação, tudo bem, mas ajuste as coisas, coloque regra. E quando nós percebemos que está passando dos limites, nós temos que estabelecer regras. E esse ano, nós percebemos que estava passando de alguns limites. O que eu fiz? Procurei lá um aplicativo onde eu controlo o celular do engenheiro. E ele falou assim, mas não é justo. Eu falei, opa, se é. É muito justo. Estabeleci 2 horas por dia. Aí ele falou assim, mas acontece que quando dá 7 horas da noite já acabou. Eu falei, mas quem que está fazendo conta errada? Eu ou você? Se você está usando tudo de manhã, é só fazer a conta direitinho. E cuidado, porque eu sei ainda o que você está vendo. Irmãos, quem é que manda na sua casa? Quem é que estabelece as regras lá? Mas isso é um exagero. Exagero não é exagero. Nós estamos vendo pessoas
ir buscar os seus filhos em lugares que eles nunca imaginariam que os filhos estivessem. Por quê? Porque não cuida na hora certa. Acha que, você é bobeira. Faça igual os pais de Sansão. Você é um nazireu. Isso foi, consagrei com 2 anos. Isso é uma benção. Só pode dar certo. Estou tranquilo, Deus está cuidando. Irmão, Deus não está cuidando se você não estiver fazendo a sua parte. Se eu e você não estivermos cuidando, não adianta depois você terceirizar e falar, Senhor, por que o Senhor não livrou? Eu acho que Deus fala, eu? O filho é teu. Amém. Sabedoria, conhecimento e prudência. Tiago 1,5 diz assim, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de maneira deliberada. Não tem limite, Ele vai te dar sabedoria. Mas como é que eu peço? Vá orar. Senhor, eu não consigo. Ore. Irmãos, não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando de algo que eu vivo. Nós estamos vivendo, cada dia uma fase nova. O Heitor está com 14 anos. Estamos numa fase. Com 12 foi outra. Provavelmente com 15 será outra. E com 16 será outra. E eu tenho que me preparar. Eu tenho que buscar. E nós não paramos de ler livros, de assistir ministrações, de buscar entendimento e aprender com pessoas que já estão vivendo à frente de nós. E você vai fazer o quê? Vai ficar parado? Dormindo no volante? Mas o meu tem 20. Então, irmão, vá buscar com pessoas que os filhos têm 20. Como é que foi? Como é que deu? Como é que aconteceu? O que eu posso fazer? Vá atrás. Peça ajuda. Você não está sozinho. Talvez a sabedoria para você seja pedir ajuda a alguém. Buscar ajuda em alguém. Conhecimento. Como nós podemos ter conhecimento? Pela palavra. Nós citamos aqui, está aí o texto de João 8,32, mas tem um monte. Salmo 1, buscar conselhos com as pessoas corretas. Josué 1,8, meditar naquilo que nós temos lido neste livro. Aprender, irmãos, use o YouTube, vá atrás de ministrações. Procure no YouTube ministrações sobre filhos. Não é possível que você não encontre nada. Outro dia nós ouvimos uma live de uma mulher que tem 3 filhos. E ela falou, meus filhos têm, um tem 17, pode ser que eu erre as idades, 8, 14 e 17. Nenhum dos 3 tem direito a ter celular. Eu vou falar que ela está errada? Muito forte. Não. É cada um que sabe. É você que tem que saber. Prudência. Esse texto que eu coloquei aí, de Romanos 8,14, diz, diga todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo habita em você. Amém? Amém. Então diga amém. Amém. Se o Espírito Santo habita em você, meu irmão, Ele vai te dar entendimento. Não faça isso. Não permita isso. Vá aqui. Acontece que quando o Espírito Santo fala, às vezes usa tua mãe para falar, às vezes usa o teu vizinho para falar, às vezes usa um irmão da igreja para falar, às vezes usa uma pregação para falar, aí você fala, você é coisa do diabo. Não, irmão, é o Espírito Santo tentando te avisar. Fique atento. Vem alguém te falar, estou vendo alguma coisa estranha no teu filho. Aí você, enxerido, cuidando da vida dos outros. Irmãos, se alguém vem me avisar, eu tenho que ser grato, correr atrás, tentar buscar ajuda. Como é que eu vou resolver isso? É o meu filho. É o seu filho. É a tua herança. É a melhor coisa que Deus poderia ter colocado na sua vida. E um dia você estará diante de Deus. E eu creio que Ele vai falar, o que você fez com os teus filhos? Onde estão?
os teus filhos. E não adianta, irmão, sabe que tem gente todo metido, eu ganhei 788 mil pessoas para Jesus, eu falei, entreguei o panfleto e ele chorou, aceitou Jesus. Tá, e cadê os teus filhos, aqueles que nasceram de você? Não, Senhor, mas eu ganhei, olha, eu fui o Billy Graham do Parque América. E cadê os teus filhos? Cadê a tua casa, louco? Não, olha, eu expulsava demônio que o diabo já nem queria me ver, ele já expulsava só quando eu chegava, era igual Pedro, pela sombra. E cadê os teus filhos? Cadê aquele povo que eu te dei? Aquela igreja, lá da tua casa. Eu não estou falando com desprezo para nada disso que nós fazemos, irmãos. Mas eu estou querendo fazer com que você se atente a equilibrar as coisas. Deus colocou nas tuas mãos uma igreja maravilhosa, é a tua família. Não desperdice ela. Deus colocou nas tuas mãos uma igreja tremenda, é a sua família, são os seus filhos. Mas o meu filho agora está na fase de casamento, puxa, ele arrumou uma nora lá que não me desce. Irmã, para com isso, ganhe a sua família. Você que ainda está longe dessa fase, já vá orando pelas pessoas que vão casar com seus filhos. Vá abençoando as pessoas que vão entrar na sua família. Ganhe a sua família, mulher, seja sábia. Seja como a mulher de Provérbios 31, não seja uma rixosa. Não perca a sua família. Marido, não durma no volante. Seja sábio. Busque a palavra, meu irmão. Busque ajuda, busque sabedoria, busque entendimento. Mas os meus filhos já... Irmão, já nada. Nós temos visto testemunho aqui de pessoas que já acharam que os filhos estavam e começaram a guerrear. E os filhos estão voltando. E nós vamos desistir? Eu não vou. Eu não vou desistir. Mas as pessoas vão falar. Irmão, a casa é sua. Faça como aquele homem que falou: eu não sei o que vocês vão fazer, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como vocês vão fazer, eu não sei como os meus parentes vão fazer, eu não sei como as outras igrejas vão fazer, eu não sei como todo mundo vai fazer, com essa história de que isso é normal, isso é assim mesmo. Eu não sei quanto aos outros, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos batalhar, nós vamos correr atrás, nós vamos nos esforçar. Se você quiser achar que assunto chato, que bobeira, isso não atinge a minha casa. Esse negócio de bebida, esse negócio de isso não, que é isso? Isso na minha casa? Não. Aí você fica dando uma de nécio, e quando você vê, a coisa está pior do que você poderia imaginar. Irmão, que a palavra de Deus sirva de alerta para você. A Bíblia diz sobre ela mesma que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a palavra de Deus nesta noite, esse texto, essa palavra, seja como luz para você, entrar como uma lanterna nas partes mais escuras que você não estava imaginando poder entrar, mas que ela lhe clareie, lhe ilumine os olhos do seu entendimento, para que você possa, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, encontrar as melhores estratégias
para ajudar os seus filhos a voltarem, se é que eles estavam andando, entrando por caminhos equivocados. Cuidado, não brinque com a sua paternidade. Você está no volante e você não pode dormir no volante. Amém? Coloque a um dos profetas maiores que disse para um rei: coloque a sua casa em ordem. E eu dou esse recado a você para nós encerrarmos. Cuidado, coloque a sua casa em ordem. Você que está nos acompanhando pela internet, cuidado, coloque a sua casa em ordem. Porque não há tempo de nós perdermos tempo. Não dê bobeira, não brinque, não durma no volante. Vamos orar? Eu lhe convido a orar por isso. Fique em pé, aonde você está, na sua casa, ore conosco. Vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, sobre esta palavra. Antes de orarmos por qualquer outra coisa, vamos orar sobre esse tema. Pai, como igreja, Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta noite, congregados, como diz a Tua palavra. E nós te pedimos nesta noite que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Senhor, a Tua palavra diz que os olhos dos incrédulos foram cegados, mas nós te pedimos nesta noite, repreendemos todo espírito de incredulidade das nossas vidas e que haja abertura de olhos, abertura de visões, para que nós possamos enxergar aqueles pontos onde nós não estávamos vendo, Pai. Que em relação à vida dos nossos filhos nós não brinquemos, que em relação à vida da nossa família, Senhor, nós não coloquemos em risco, mas que nós possamos estar atentos, de acordo com essa palavra, para fazer tudo o quanto nela está escrito, e realmente guerrearmos, brigarmos, lutarmos em favor da nossa família, que é a sua igreja, Pai. São os nossos filhos e nós não abrimos mão deles. Em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, todo espírito maligno da vida dos nossos filhos, dos filhos deste lugar. Senhor, nós agora como igreja ligamos aqui neste lugar aqueles filhos que porventura estão afastados, aqueles filhos que porventura estão se desviando do caminho, que o Senhor possa nos dar estratégias, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, prudência, para resgatarmos essas crianças, esses meninos, jovens, adolescentes, meninos, meninas. Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para resgatarmos todas essas vidas que pertencem ao Teu reino, à Tua igreja, mas a responsabilidade é nossa, e nós te pedimos perdão, Senhor, se porventura estávamos deixando correr de qualquer maneira, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento, como pais, aqui nesta noite, nós entendemos que há uma unção sobre as nossas vidas e uma autoridade sobre a vida dos nossos filhos, e nós declaramos e profetizamos na vida deles, retorno à Tua casa, retorno aos Teus caminhos, sabedoria a nós para buscarmos eles de volta, em nome de Jesus, amém, amém e amém.